Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Anunciados investimentos de 4 bilhões e 700 milhões de reais em rodovias, ferrovias e portos. Bandido morre em confronto com a PM em fazenda no município de Jardim. Avança projeto que restringe saídas temporárias de presos condenados. Plenário vai analisar proposta que muda regras para candidatura de militares. O Ministério da Educação divulga a lista de candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso fala como fica o tempo e o clima em todo o Brasil. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o grande destaque sobre o Brasil são os temporais que devem acontecer entre Minas Gerais e também o estado de Goiás, inclusive no Distrito Federal. A chuva acontece já desde o início do dia, mas deve ganhar intensidade a partir do período da tarde. Indo de região em região, na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o estado do Paraná, o dia começa com sol, tem aumento na nebulosidade e a chuva chega no período da tarde. As pancadas acontecem de maneira forte no norte gaúcho, boa parte do território de Santa Catarina, mas principalmente em áreas como Ivaí, no interior do Paraná, e as áreas do sul do estado também, o alerta é de temporais. A chuva acontece de maneira volumosa, acompanhada de rajadas de vento de mais de 70 km por hora. E na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens. Tem condição para rajadas de vento de até 50 km por hora em áreas da campanha, o sul do estado e também em Porto Alegre. Já no sudeste do Brasil, as pancadas devem ocorrer com muita intensidade entre o Triângulo Mineiro, norte de Minas Gerais, áreas do noroeste do estado, BH também, a região que faz divisa com o Espírito Santo também deve ter chance de chuva forte, até com possibilidade de transtornos, porque esse excesso de chuva pode ocasionar alguns pontos de alagamentos, principalmente em centros urbanos. Além disso, boa parte do centro-oeste do Brasil ainda deve ter condição de chuva forte também, especialmente Goiás. Região de Goiânia, o Distrito Federal são temporais e também podem trazer alguns transtornos. Já em Campo Grande, o dia começa com sol, tem aumento na nebulosidade e as pancadas chegam a partir da tarde, assim como boa parte do território de Mato Grosso. No norte, sem novidades, a chuva acontece em todos os estados, com um pouco mais de intensidade em áreas do extremo norte do Amapá, a região do norte do Amazonas, também em Roraima, onde o alerta é de temporais, e as áreas do Acre, Rondônia devem ter pancadas fortes. A situação mais tranquila fica no estado do Pará. As temperaturas na cidade de São Paulo devem ser elevadas ainda no decorrer desta semana. Máxima de 31 graus nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, até o dia 10 de fevereiro, ou seja, até o sábado, essas temperaturas devem ficar de 3 a 5 graus acima do normal para o período. Então, muito calor previsto e dias de sol também. Nas demais capitais brasileiras, o calorão também é destaque. Máxima de 32 graus em Manaus, 33 em Cuiabá, 31 em Salvador e até 33 estão esperados no Rio de Janeiro. JD1 no ar. Agro. Vamos conferir as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 224,50. Já a arroba da vaca gorda cotado a R$ 210. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 47. E a soja em grão saca 60 quilos reagiu e hoje está cotado a R$ 102,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira.
quarta-feira. JD1 no ar. O Brasil é o maior exportador do mundo de soja, milho, carne bovina e de frango, café, celulose e suco de laranja. E para atender ao constante crescimento do setor produtivo, reduzindo custos de transporte e aumentando a competitividade do Brasil no mundo, o governo vai investir 4 bilhões e 700 milhões de reais em rodovias, ferrovias e portos. A reportagem é de Cleide Lopes. O Brasil está entre os maiores produtores de grãos do mundo e para que essa produção chegue em todo o país e no resto do mundo, o governo federal anunciou ações para facilitar o transporte dessa carga. Em 2024, o investimento será de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Esse dinheiro será utilizado para fortalecer as principais estradas, ferrovias e portos, que fazem parte do escoamento e da exportação de grãos. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou sobre a importância dessas obras para aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional. A infraestrutura logística, quando a gente tem um transporte mais eficiente, com modais integrados, com portos dando fluidez, isso se reverte em renda, em capacidade de ganhar mercados cada vez mais exigentes e mais competitivos. No ano passado, foram 20 viagens internacionais do Ministério da Agricultura, abrimos 78 novos mercados. 39 países que o Brasil não tinha relação comercial do agro foram abertos ano passado. Foi um ano de absoluto recorde. Ao todo, são 60 obras estruturantes realizadas de norte a sul do país. Entre elas estão a duplicação e pavimentação de rodovias, inauguração de ferrovias e novos leilões. O ministro dos Transportes, Renan Filho, lembrou que as estradas melhores representam menos custo para o agro. Então é crescente a exportação e também crescente a importação, o que significa mais comércio. A logística reversa é eficiente, o que significa mais emprego para a região. Também estão previstos leilões para concessão de rodovias e para melhorar as hidrovias e a navegabilidade serão investidos 639 milhões de reais para a dragagem dos portos, além de outras ações, como explica o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Vamos fazer esse ano 16 leilões lá na B3, 2025 mais 11 leilões e 2026 mais 8 leilões, num total de 35, né? É o maior volume de leilões que a gente está fazendo. Serão, sem dúvida alguma, o maior volume de investimento da agenda portuária do Brasil. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê uma safra de grãos de 2023-2024 de mais de 306 milhões de toneladas. Reportagem Cleide Lopes. JD1 no ar. JD1 no ar. A restrição das saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública do Senado. A proposta também prevê o monitoramento eletrônico dos presos em regimes aberto e semiaberto e prevê exame criminológico para a progressão de regime. Repórter Marcela Cunha. A proposta acaba com o benefício da saída temporária de presos em feriados, conhecidas como saidinhas. Se sancionada, a nova lei vai se chamar Lei Sargento PM Dias, que aos 29 anos foi assassinado em Belo Horizonte por um contemplado pela saída temporária de Natal. O relator Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, citou o número de presos que não voltam após receber o benefício. Só no Natal a saída temporária do Natal de 2023, quase 3 mil presos no Brasil não retornaram aos presídios. Só em São Paulo foram mais de 1.500 que não retornaram. No Rio de Janeiro, 14% desses presos que saíram no Natal não retornaram. Por sugestão do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o projeto vai permitir que presos em regime semiaberto façam cursos de educação e profissionalizantes. É uma atividade de ressocialização que tem um efeito, um impacto relevante
né, para que o preso seja preparado para retomar o convívio na sociedade. A proposta também permite o monitoramento eletrônico dos presos em regime aberto e semiaberto e prevê exame criminológico para a progressão de regime. O projeto segue para o plenário. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um bandido que ainda não teve identificação revelada morreu após entrar em confronto com a força tática da Polícia Militar de Jardim em uma fazenda no município de Caracol. Segundo informações do Jardim MS News, o bandido estava escondido na fazenda e entrou numa troca de tiros com policiais e acabou sendo alvejado. O homem chegou a ser socorrido pela própria equipe, mas morreu no hospital de Caracol. Nenhum policial foi ferido na ação e a Polícia Civil de Jardim investiga o caso. O Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso do deputado estadual Rafael Tavares do PRTB, contestando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul de fraude à cota de gênero praticada pelo partido do deputado. Com a decisão do TSE, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, assumirá a vaga deixada por Rafael Tavares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O mandato de Rafael Tavares na Assembleia será extinto, já que seu partido perdeu todos os votos. O Ministério da Educação programou para esta terça-feira a divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni, referente ao primeiro semestre de 2024. A relação dos candidatos aprovados para as bolsas do ProUni estará disponível no Portal Único de Acesso do ProUni. Ao todo, a primeira edição do programa ofertou mais de 406 mil bolsas em mais de 15 mil cursos. O candidato pré-selecionado na primeira chamada deverá entregar a documentação na instituição de ensino superior para a qual foi pré-selecionado no período de 6 a 20 de fevereiro. O resultado da segunda chamada da lista do ProUni será publicado no dia 27 de fevereiro. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O plenário iniciou ontem a discussão da proposta de emenda à Constituição que muda as regras para a candidatura de militares das Forças Armadas. Pelo texto da PEC, os militares da ativa que decidirem concorrer a algum cargo eletivo serão transferidos automaticamente para a reserva no ato do registro da candidatura. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Tendo como primeiro signatário o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a proposta de emenda à Constituição tem como objetivo evitar a contaminação política das Forças Armadas. Assim, os militares da ativa que decidirem concorrer a algum cargo eletivo serão automaticamente transferidos para a reserva, remunerada ou não, conforme o tempo de serviço. Atualmente, quando decide se candidatar, o militar é licenciado de suas funções, podendo a elas retornar se não for eleito. Por outro lado, caso seja eleito, ele passa para a inatividade logo após a diplomação. General da Reserva, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que prefere ver na PEC não um sentimento revanchista, mas o desconhecimento da carreira militar. Ele explicou que, por ser transferido para diversas partes do território nacional para cumprir sua missão, o militar normalmente não se fixa num ponto e não cria raízes, o que dificulta a atividade político-partidária e justifica a baixa participação desses profissionais nas eleições. Porque o número de militares da ativa que se candidata é ínfimo. Na eleição de 2022, no Exército, nós tivemos 32 candidatos militares da ativa, 22 sargentos e 10 oficiais. Nenhum foi eleito.
A PEC que muda as regras para a candidatura de militares da ativa será discutida em mais 4 sessões deliberativas antes de ser votada em primeiro turno pelo plenário. JD1 no ar, direto de Brasília. Proposta em tramitação na Câmara prevê novas regras para os conselhos tutelares e para o processo de escolha dos conselheiros. Repórter Maria Neves. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto altera regras de funcionamento dos conselhos tutelares, principalmente no que diz respeito à eleição dos conselheiros. Pelo texto aprovado na Comissão de Infância, Adolescência e Família, os candidatos devem residir no local de atuação há pelo menos 2 anos, ter nível médio e experiência anterior com atendimento a crianças e adolescentes. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, exige que os interessados em integrar os conselhos tutelares tenham reconhecida a idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no município. Outra inovação trazida pelo texto é a criação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, apelidado de SIPIA. Conforme explica a relatora do projeto na Comissão de Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, o sistema irá consolidar informações relativas ao atendimento de crianças e adolescentes. O SIPIA é um sistema onde você vai ter todos os dados retidos, você vai conseguir verificar e discutir as políticas públicas de maneira mais efetiva. Você vai acompanhar melhor as crianças e adolescentes. Portanto, é muito importante que todos os conselheiros se adequem ao sistema. Laura Carneiro acredita que o sistema de informações, ao concentrar dados e estatísticas, vai melhorar a qualidade das políticas públicas para criança e adolescente, além de possibilitar maior eficácia na alocação de recursos públicos e decisões melhores. O texto aprovado também traz regras detalhadas para a eleição dos conselheiros tutelares. Atualmente, esse processo é regulamentado por meio de lei municipal. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina apenas que deve ocorrer a cada 4 anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial. O projeto em análise acrescenta que a escolha dos conselheiros será realizada por meio de voto direto, secreto e facultativo. Ainda conforme a proposta, o número de conselhos tutelares deve ser proporcional à população do município ou região administrativa. A definição desse número deve levar em consideração a incidência de violações de direitos de crianças e adolescentes e a extensão territorial, mas deve haver pelo menos um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta não precisará ser votada pelo plenário. De Brasília, Maria Neves. A tensão entre os poderes executivo e legislativo e os vetos presidenciais ao orçamento da União repercutiram entre os líderes partidários. Os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira. A busca do distensionamento político em ano eleitoral será um dos desafios apontados por líderes partidários após a abertura do ano legislativo. Em meio ao calendário das eleições municipais, os parlamentares terão a missão de debater e votar temas complexos como os vetos do presidente Lula a temas aprovados por deputados e senadores e a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial, conforme resumiu o líder do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Temos também a regulamentação da reforma tributária. Agora são necessários os projetos de lei complementar para poder fixar as alíquotas e poder instituir o novo modelo que nós aprovamos com a PEC que foi votada no ano passado. E ainda acredito que outras matérias de interesse do governo, como essa discussão sobre a desoneração, sobre o PES, previdência dos municípios, matérias que nós derrubamos o veto e o governo editou novas medidas provisórias, que são temas realmente muito difíceis, onde há uma pressão muito grande de setores econômicos do nosso país, a pressão da sociedade civil organizada. Um dos desafios de negociação está em torno do veto do presidente Lula a 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares de comissão dentro do orçamento da União deste ano. Relator do tema na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota,
do PL de São Paulo, acredita em derrubada desse veto no Congresso Nacional, caso fracasse o futuro diálogo entre governo e parlamentares. Foi realmente uma surpresa pra gente, o governo ter vetado. A equipe do governo, o líder do governo, todos eles participaram dessa construção como membros da CMO. Então cabe a nós agora discutirmos com os 16 relatores setoriais que nós tivemos na CMO. Então acredito que vai ser um trabalho que a gente vai começar a fazer a partir de hoje aqui, para que a gente construa isso junto com a ministra Simone Tebet. E se não construir isso até a próxima sessão do Congresso Nacional, eu acho que o trabalho nosso é tentar derrubar esse veto. Integrante da mesa diretora da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, aposta que o diálogo entre executivo e legislativo trará avanços para a utilização mais efetiva das emendas parlamentares dentro do orçamento público. O debate sobre o veto do presidente Lula dará mais transparência e conhecimento à sociedade do que, afinal de contas, representam as emendas parlamentares neste contexto em que o Estado brasileiro, como governo, como poder executivo, também precisa se planejar. E nem sempre a distribuição das emendas vai garantir que, pela visão de um parlamentar, de outro parlamentar, de ilhas isoladas, tenhamos o planejamento público da ação do Estado. Ajustes na relação entre os três poderes também terão prioridade. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, comentou o discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relacionamento da casa com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nem o executivo pode usurpar o poder do legislativo e muito menos o legislativo usurpar o poder do executivo. Cada qual no seu cada qual. Toda a sociedade brasileira sabe, e quem acompanha a mídia está havendo um problema político da relação entre o presidente Lira e o ministro Padilha e precisa buscar uma solução para isso, porque isso atrapalha, isso não é bom. O presidente Lula, a partir do momento que foi eleito e que o Arthur Lira reconheceu o resultado, construiu uma relação de absoluto respeito, tanto é que nós aprovamos tudo aqui dentro. Portanto, nós vamos continuar com diálogo, pacificando as tensões. Pela oposição, a vice-líder do PL, deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, elogiou o posicionamento de Arthur Lira. Apoiamos muito, vimos que ele fez um discurso duro em defesa da casa, em defesa do parlamento, em defesa dos deputados, das nossas prerrogativas. Então, o que a gente espera agora é que essas palavras se tornem ações e que a gente, unidos e organizados, consiga resgatar a autoridade do parlamento e barrar os desmandos do governo. Em vez de divergências, a vice-líder da Federação PT-PCdoB, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, preferiu ressaltar o reforço do discurso democrático durante a abertura do ano legislativo. Uma sessão equilibrada mostra a vitalidade da democracia. O presidente Lula manda dizer que defende a democracia. O ministro Fachin foi um demonstrativo da defesa da democracia e o presidente Arthur disse que não aceitará retrocessos. Acho que a democracia saiu ganhando com essa solenidade. Transição energética, descarbonização da economia e desenvolvimento tecnológico são outros temas que devem avançar no legislativo neste ano, na visão dos líderes partidários. De Brasília, José Carlos Oliveira. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Essa é uma produção independente com a iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Aproveite bem a sua quarta-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.